Eu assisti Avatar: A Lenda de Aang pela primeira vez e eu decidi falar com vocês o que eu achei de cada temporada. Então, basicamente, o vídeo é sobre isso. O que eu achei de Avatar assistido pela primeira vez aos 22 anos de idade. E gostaram do meu colar? Conseguem ver alguma semelhança? Claro que sim, que ele é idêntico ao original e fui eu que fiz. E se você não me conhece, oi, eu sou a Shelly. Eu falo sobre coisas que eu gostaria de falar. Avatar é um desenho feito pela Nickelodeon lançada em 2005, onde existem 4 nações, que algumas pessoas de cada nação podem nascer com a habilidade de controlar os elementos. Eles são chamados de dobradores, os elementos de fogo, água, terra e ar. O protagonista dessa história é o Aang, que é um avatar, um único deste universo que pode controlar todos os elementos e destinado a trazer paz e harmonia. Acontece que ele só tem 12 anos de idade e uma das nações, a Nação do Fogo, está em guerra com as outras nações. Mas isso é algo bem recente. Eles estão em guerra há aproximadamente há 100 anos. Pouca coisa, graças a Deus. E vai contar basicamente a história do Aang e os seus amigos em uma grande aventura de trazer a paz novamente. Nessa primeira temporada, ou melhor, nesse primeiro livro, a gente acompanha como está a Nação da Água, lá pelos lados do sul. Sabemos dessa perspectiva pois são apresentados 2 personagens, a Katara e o Sokka. Neste tempo não existe mais dobradores de água, a Katara é a única da tribo dela com essa habilidade e obviamente ela não vai dobrar outro elemento, ela só vai dobrar a água. E o Sokka é só o irmão engraçado e machista dela. Vou aprofundar esse papo de machista um pouquinho mais pra frente. Os dois, em um dia qualquer, encontram e despertam o Aang, preso congelado. E ele, depois de 100 anos, conhece como está o mundo que ele conhecia. Mas agora, não conhece mais. A Katara não entende muito bem seus poderes, porque não tem ninguém que possa ensinar ela. Ela é a única dobradora de água da tribo dela, como eu tinha dito anteriormente. A gente entende que a Nação do Fogo tacou o terror lá na tribo da Águas do Sul, levou todos os dobradores e os que ficaram foram batalhar como uma resistência. O pai da Katara e do Sokka incluso. A tribo ficando apenas as crianças, mulheres e idosos. O Aang ainda leva as coisas muito na piada, não entende a gravidade das coisas e quase não acredita que ele é o último dobrador de ar. Cheguei a comentar que o Aang é um dobrador de ar? Acho que não, né? Mas pra mim faz sentido ele não ser tão sério. Ele tem apenas 12 anos. A Katara é uma personagem que é pra trazer esse ponto de esperança e seriedade. Diferente do Sokka, que é inconsequente e é o ponto de humor junto do Aang. Quando a Katara descobre que o Aang é o Avatar, os olhinhos dela chegam a brilhar. Existia um certo misticismo em relação ao Avatar. Não ao Aang, a representação do Avatar. Ele ficou sumido por 100 anos. As coisas mudam e o que era verdade absoluta pode se tornar um questionamento. Fazia 100 anos que não tinha um Avatar. O Avatar serve para trazer a harmonia para o mundo. As pessoas estavam em guerra, sendo dizimadas, forçadas a fazerem coisas que não queriam. Enfim, uma perspectiva de guerra mesmo. E achar que possa existir alguém tão potente assim, que está por aí, acaba se tornando algo irreal. As pessoas perderam a fé no Avatar, mas existiam pessoas, como a Katara, que acreditavam que ele poderia estar por aí. Ela não estava errada. Acontece que o Aang precisa aprender suas habilidades. Ele ainda não sabe controlar todos os elementos. Ele precisa de alguns professores. Juntando o útil com o agradável, já que a Katara também precisa de um professor para aprender a dobrar água, ela, Aang e Sokka viajam juntos para a tribo da Água do Norte para conseguirem um professor. Ao redor da viagem, eles fazem algumas paradas e uma delas é na Nação do Ar. O que eu achei bem pesado, porque não tem ninguém lá. Um amigo próximo do Aang tá literalmente só o osso. No roteiro eu coloquei haha como uma piada, mas eu fiquei triste agora que eu falei sobre isso. E agora ele entende que a Nação do Fogo esteve ali. Ele entende que ele é o único dobrador de ar existente até o momento. E ao decorrer da viagem, ele começa a duvidar de si mesmo. E em uma segunda viagem, algo mais interno, a segunda viagem interna, para saber quem ele é agora e como ele vai fazer as coisas que o povo precisa que ele faça. Não deve ser muito fácil ser o Salvador.
Ele precisa ser o exemplo, mas ele só tem 12 anos de idade. Eles também vão para um lugar da tribo da Terra, onde era a casa da Avatar Kyoshi, que é uma diva, um avatar antes do tempo do Aang, e conhecemos as guerreiras Kyoshis, um grupo de guerreiras que usam maquiagens e vestidos como sinal de força e resistência. E o Sokka faz piada delas. É um horror, mas ele é derrotado algumas vezes por elas, e ele começa a refletir sobre algumas coisas em relação ao preconceito dele. Como eu disse anteriormente, o Sokka era um personagem bem machista. Ele claramente faria aqueles comentários que o lugar de mulher é no fogão com o filho no colo. E quando ele conhece as guerreiras Kyoshi, ele começa a entender que mulheres também podem ser fortes, olha só, que revolucionário. E também até então, ele não era muito habilidoso nas artes marciais. Ele pede, implora para que elas ensinem um pouco para ele. E elas até ensinam. Eu, pessoalmente, eu amo as guerreiras Kyoshi, umas divas babilônicas estilosíssimas. E até esses acontecimentos, o Sokka perde o preconceito dele em relação às mulheres. E rola até um certo romancezinho com a líder. Pois é. Mas você acha que o machismo na obra acaba por aí? Você está bem enganado, meu amigo. A coisa vai longe e eu vou surtar talvez até o final desse vídeo. Por outro lado, temos a Nação do Fogo e é nos apresentado o Zuko, o príncipe exilado da Nação do Fogo. E para ser aceito e ter sua honra de volta, ele precisa encontrar e capturar o Avatar. Afinal, o Avatar é uma ameaça para o crescimento da Nação do Fogo. Ele é o estereótipo de príncipe vilão mimado. Ele quer tudo do jeito dele e no tempo dele. Ele é muito obsessivo com a ideia de recuperar a honra. E é claro que ele tem daddy issues. É claro. Ele tem uma equipe de soldados que o apoiam nessa jornada na procura do Avatar. Eles estão há 2 anos em alto mar. E também ele tem o apoio do seu tio, o Aaron, que é um divo babilônico. Gostamos do Aaron. Gostamos muito do Aaron. Ele tenta constantemente colocar juízo na cabeça do Zuko, mas apoia as decisões do menino. E mesmo que o Zuko seja um moleque mimado e esteja do lado ruim da força, ele tem honra, pois quando ele captura o Avatar pela primeira vez, o Aang pede para deixar seus amigos de lado, e ele de fato cumpre essa promessa. Ele não foi um filho da puta e mandou tacar fogo na vila, por exemplo. Ele tem palavra. Então, a partir disso tudo, temos essas perspectivas. Do Zuko indo atrás do Avatar e Katara, Sokka e Aang viajando pelo mundo, indo à procura de um professor que possa ensinar a dobra d'água. Uma coisa que eu achei muito interessante nesse desenho é que às vezes o Aang não é o foco da narrativa. Em alguns episódios, muitas vezes, eles são focados em outros personagens. Tem episódio que é todo focado na Katara como líder, ou como o Sokka está se desenvolvendo, porque ele é o único sem a habilidade de dobrar algum elemento. Eu vi na internet que o Sokka é o avatar dos não dobradores, porque ele aprende várias coisas diferentes, desde luta, como engenharia, artesanato, e eu acho isso muito massa. Mas eu acho que me deixa mais próxima dos personagens. Até os vilões têm desenvolvimento de narrativa. Conhecemos quem eles são, por que eles fazem o que fazem, mesmo que o centro seja o Avatar. Uma coisa que eu queria pontuar é que eu adoro reverências com as pessoas mais velhas em qualquer obra. Em Avatar, isso acontece e vai acontecer muitas vezes, porque o Avatar é algo muito voltado à reencarnação. O Aang é várias versões dos antigos avatares. É algo ancestral, tem conexão com o mundo terreno, mas também tem conexão com o mundo espiritual. E quando o Aang precisa falar com o último avatar antes dele, ele praticamente voa entre a porta, porque o último avatar, ele era da Nação do Fogo, então onde ele estaria seria na Nação do Fogo, e a gente... Já dando esse ponto desse vídeo, você já entendeu que a gente tá de mal com a Nação do Fogo. E eles estão lá naquele território. Ele praticamente voa entre a porta, porque o último avatar era da Nação do Fogo, como eu tinha dito antes. E a galera do Fogo, Zuko incluso, sabe que o Aang está no território. Então, eles têm um tempo e tudo mais. E o Aang, quando ele aterressa, eu não sei o que falar, é aterressa mesmo? Ele imediatamente entra em reverência para o Roku, mesmo que seja só uma estátua. E quando ele está no modo espiritual, falando com o Roku, ele fica muito surpreso, porque ele está conversando com uma pessoa muito foda, e uma pessoa que também já morreu. E ele rapidamente faz uma reverência também.
Isso é muito legal pra mim. A galera tá viajando, estão treinando. Nesse meio tempo, a Katara ensina o que ela sabe pro Aang. As coisas estão fluindo. Sokka sempre tá com fome. E é aí que conhecemos o Jet e a sua equipe. E o Jet tem um jeito mendigo que, minha Nossa Senhora, olha. E ele começa a dar em cima da Katara. E a safada dá corda. E o Aang lá. Não sei se eu comentei, mas o Aang é perdidamente apaixonado pela Katara. Desde o momento que esse menino acordou do coma e olhou pra essa menina. E eu fico te perguntando, o que sobra? O Jet é um menino órfão que se tornou líder de um pequeno grupo rebelde, voltado a estar contra a Nação do Fogo. E todo mundo acha que o Jet é um cara muito descolado, eu inclusa no começo. Ele é muito correto, mas não é exatamente assim que as coisas funcionam. O Sokka começa a desconfiar de algumas coisas. E a galera fica tipo, para, né? Olha pra ele. Um mendiguinho órfão sedutor. Ele está contra a Nação do Fogo como a gente. Ele é um de nós. Para de graça. Mas o Sokka, não satisfeito, vai atrás. E quem procura, acha. Ele descobre que o Jet tá com um plano de basicamente matar uma galera que é de uma pequena vila da Nação do Fogo. Mas essas pessoas, elas são civis, não têm relação com a guerra. São apenas pessoas sem escolha, sabe? Que por sinal foram nascer na Vila do Fogo. São pessoas comuns. E aí que o Aang entende que não é todo mundo que você pode confiar. E que mesmo que alguém tenha o mesmo objetivo que você, ela vá fazer a coisa certa. Meio que para algumas pessoas não importa um meio para um fim, sabe? O famoso mal menor, que eu sempre tô falando nos meus vídeos. Nesse meio tempo, descobrimos também o porquê o Zuko foi exilado. Uma coisa que eu quero pontuar é que o Zuko não gosta de falar muito sobre ele e passa a maior parte do tempo em silêncio. Então a maior parte das coisas que a gente sabe sobre a história do Zuko é pelo seu tio Aaron, que mais uma vez gostamos do Aaron, um divo maravilhoso. Ele acredita que o Zuko é um menino perdido que não sabe ainda quem ele é e qual é o seu propósito no mundo. Mas o Zuko bate o pé achando que o seu destino é capturar o Avatar e recuperar sua honra. O Aaron contando para um soldado qualquer o como o Zuko foi exilado. Basicamente, o Zuko foi convidado para uma reunião de uma guerra mega importante pelo seu pai, mas no meio dessa reunião ele se opõe à ideia do Lorde da Nação do Fogo. A ideia era que uma rapaziada precisaria morrer para um objetivo específico. E o Zuko abre o bocão dele e diz que não concorda com isso e que isso é paia. Tipo, matar as pessoas é um bagulho paia. É tipo, pai, matar gente é paia. Mesmo que seja um dos nossos, guerra, é paia, matar é paia. Seu pai, se sentindo humilhado e confrontado, ele marca um duelo com o próprio filho. Isso se tornou algo tão grande que se você negar, você perde a sua honra. É algo muito cultural da Nação do Fogo. Se alguém pedir pra duelar com você, você praticamente é obrigado a ir. É algo realmente muito sério. Mas o Zuko nega duelar contra o seu próprio pai. E na visão do Lorde da Nação do Fogo, e na visão de um pai, ele entende que o Zuko não tem honra e queima o seu rosto. É bem pesada essa história. O Zuko constantemente procura a aprovação do pai, e mesmo assim não é o suficiente. E é por isso que ele foi exilado, sem honra e com uma cicatriz de queimadura no rosto, relembrando ele todos os dias de seu fracasso. A partir daí, no meio do caminho, Aang conhece um dobrador de fogo e pede para ele ensinar suas habilidades. Mas ele diz que o Aang ainda não está pronto, porque ele ainda nem sabe dobrar água, que é o primeiro elemento que ele tem que aprender a dobrar. Mas o Aang insiste e convence esse cara. Claro que isso ia dar merda. E acidentalmente, o Aang queima a Katara. Ele se promete que nunca mais vai dobrar fogo na vida dele, que fogo é destruição. E ele não quer isso para a vida dele e nem para a vida dos amigos. Katara, por outro lado, descobre que a partir da água ela tem a habilidade de cura, o que vai ser bem útil no futuro, porque essa turma aí só se ferra e se machuca. E finalmente chegamos na tribo da Água do Norte. E lá é tudo muito mágico, assim, parece uma cidade. Tem vários dobradores de água, algo que no sul não tinha. Era uma tribo muito pequena. Aí é uma civilização inteira, gigante. Katara fica deslumbrada em ver as possibilidades que se pode fazer dobrando água.
e o Sokka se apaixonou pela princesa da tribo da água. Ao decorrer desse desenho, o Sokka se torna um galã, tá bom? Arruma vários casinhos por aí, mas não tem como também. A Yui é doida de linda, eu acho ela estilosa, com personalidade, e ela cai no papinho do Sokka, tá? Os dois ficam saindo escondidinho pra se encontrar, a coisa mais fofa. E o Sokka, ele é meio pateta, então ele é meio que conquista ela no riso. Mal sabe ela que eles são os piores. O Aang pede pra que ele seja treinado com o Pacu. Ele é bem habilidoso na arte de dobrar água, ensina há bastante tempo já, e como o Aang é o Avatar, ele aceita. Mas não tem muito tratamento especial não, é na raça mesmo o treinamento. E quando é comentado que a Katara também vai ser treinada, ele nega. Ele diz que não faz parte da cultura da tribo mulheres serem dobradoras de água. Isso é uma tarefa masculina e que mulheres se aperfeiçoam na arte de cura. A Katara meio que entende, não gosta, mas ela entende e não faz mais perguntas. Aang, por outro lado, fica boladaço. E ela aceita pelo menos ser treinada pra curar. E quando ela entra na sala, tem várias garotinhas. E isso me fez partir o coração, de verdade. Mano, pode ser que quando eu assisti, eu estava naqueles dias e muito sensível. Então pode ser. Pode ser que por eu ser mulher, pode me pegar mais? Pode também. Mas eu fiquei muito puta, muito puta. Eu achei um absurdo. E o pior, o Pacu, ele usa a tradição como um escudo pro preconceito dele. Eu vi tantas meninas com infinitas possibilidades que por tradição são barradas de coisas incríveis, fadadas a apenas serem curandeiras. A Katara sozinha já fez grandes feitos. Imagina se ela fosse treinada. Eu acho um absurdo que mulheres têm que se provar 2 vezes mais pelo simples fato de serem mulheres. Katara não nasceu só para curar. Ela é uma líder, uma guerreira, e por ela ser mulher, não a faz menos capaz. Fico triste pelo potencial desperdiçado. Eles poderiam ter grandes guerreiras. O Aang começa a treinar a Katara escondido do treinador, e quando ele descobre, ele fica ofendidíssimo. Katara fica puta e chama ele para um X1. X1 qual? Ela mostra tudo que ela tem, a menina se esforça e convence ele a treinar ela. No final do treinamento dela, ele ainda tem a pachorra de dizer que a Katara foi a dobradora mais habilidosa que ele já treinou. E eu penso nos ICs. Se ele tivesse treinado mais garotas, ele teria conhecido dobradoras tão habilidosas quanto. Ou não, talvez a Katara ela seja realmente uma agulha no palheiro, mas as estatísticas poderiam ser maiores também. E sem contar que eles estão em época de guerra. Vai realmente travar a mão de obra porque é mulher, é homem? Se eu fosse alguém que estaria em guerra, não pensaria nisso? Mas tudo muito lindo novamente, né? Mas agora eu quero introduzir outro personagem que aparece de repente na tribo d'água. O Zhao. Zhao, ele é um guerreiro grande, importante, de uma patente muito alta da Nação do Fogo e um grande de um arrombado que quer catar o Avatar também, como toda a Nação do Fogo. E ele tinha um plano muito do diabólico, que seria apagar a Lua. Sim, o cara quer destruir a Lua. O que, para a tribo da água, é algo muito sério, porque os poderes dos dobradores de água vêm da Lua. Então, alguém vai ter que ver isso aí. Alguém vai ter que ver isso aí. E ainda bem que a gente tem um Avatar de 12 anos de idade com um humor questionável. Bom, pelo menos, né? Alguma coisa a gente tem. E o Zhao consegue pegar o ser espiritual da Lua e matá-la. Sim, ele destrói a Lua é destruída. Catástrofe, caos, apocalipse, céu vermelho, sem dobradores de água no momento. Mas mal sabia ele que a namorada do Sokka, divônica, babilônica, estilosíssima, tem parte da Lua dentro dela. Pois quando ela era criança, ela ficou muito doente e a Lua abençoou ela com uma parte dela. Por isso, o cabelo dela é branco, aliás. Sem muitas esperanças, ela se sacrifica, se tornando a Lua. Ela é o novo espírito da Lua. E pro Sokka, o que sobra? Eu te pergunto, o que sobra pro Sokka? O que sobras? Agora, toda vez que ele olha pra Lua, ele vai lembrar da ex. Ele tem a própria Evangeline. O menino fica desolado. Eu assumo que eu também fiquei.
acho que falando sério agora, eu acho muito nobre. Foi um bagulho muito nobre. Nesse tempo, o Aang, ele entra no modo Avatar, se junta com o espírito do oceano, que era o namorado da Lua, aliás, e ele está com o terror na Nação do Fogo. E essa foi a primeira derrota grande da equipe contra a Fire Nation. E se você chegou até aqui, não deixe de se inscrever para mais conteúdos como esse. Fiz um resumão da primeira temporada, pra ser bem sincera, eu me empolguei um pouco para fazer esse roteiro. O desenho é hilário, eu amei assistir. Ele é hilário, mas sério ao mesmo tempo. As pessoas sofrem e sentimos as perdas delas, as N perspectivas de como está sendo a guerra para cada um. E até os dos vilões me cativaram muito. Eu surtei em vários momentos, fiquei incrédula em como um desenho da Nickelodeon para crianças abordam temas tão sérios como a guerra, né? Eles entregam literalmente lições de vida mesmo. As crises de identidade do Aang são importantes porque nenhum avatar passou pelo que ele tá passando. Ele adora brincar e perdeu várias coisas da própria infância só por ser o avatar. Tanto como a Katara, o Sokka e o Zuko também incluso nisso, tão novos com uma responsabilidade tão grande sofrendo por conta de consequências da guerra. Então é isso, muito obrigada por assistir e até o próximo vídeo. Um beijo. Tchau!